Já estou aqui com a minha tela do SQL Navigator aberta. A primeira função que a gente vai tratar hoje é uma função de substituição de caractere, que é a função decode. Vou mostrar na prática aqui para vocês como é que a gente pode usar essa função. Vou fazer um select aqui na tabela de cliente. Trouxe aqui o resultado para nós, esse campo tipo FJ aqui, ó. Eu vou fazer um decode substituindo esse F por físico e substituindo esse J por jurídico. Então, nesse momento, eu fiz um decode tratando o F, substituindo para físico. Se ele encontrar J, me traga, preencha como jurídico. E se ele não encontrar nada, não informado, entre aspas também. Aí ele vai trazer. Olha que esse nome ficou aqui estranho, o nome da coluna, né? Então eu posso dar um alias aqui para poder renomear o nome da coluna. Pronto, dessa forma nós utilizamos a função decode para poder substituir aqui os caracteres da nossa coluna tipo FJ. Agora nós vamos falar de funções de caractere. Funções de caractere. Nós vamos falar sobre todas essas funções aqui, ó. A lower, a upper, a initcap, substr, length, replace e instr. Vamos começar pela função lower. O que a função lower faz? A função lower ela seleciona todos os campos que você aplicar a função e ele vai colocar todos os caracteres em minúsculo. Então eu vou pegar um select, fazer um select na tabela PCMPR. Só para a gente ver o resultado. Vou aplicar a função lower no campo nome. E ele transformou todos os caracteres da coluna nome para minúsculo. Ok? Então, para isso que serve a função lower. Agora vamos aplicar a função upper. A função upper, ele faz o contrário. Ele vai colocar todos os caracteres em caixa alta, em maiúsculo. Ou seja, se você tiver alguma aplicação que gravou no banco as informações em letras minúsculas, você pode estar utilizando essa função upper em qualquer parte da sua instrução SQL, tá? Em qualquer parte você pode utilizar a função upper. Agora nós vamos utilizar a initcap. A initcap ela faz com que a primeira letra de cada palavra fique maiúsculo. A função initcap ela faz com que a primeira letra de cada palavra ela fique na letra maiúscula. Okay? Agora nós vamos utilizar a função substr. Na função substr eu tenho que passar dois parâmetros para ela. E ela vai fazer o seguinte, ela vai extrair a quantidade de caracteres que eu defini aqui no parâmetro. Ou seja, eu quero que ele pegue do 1 ao 5. Então veja que ele pegou só as primeiras 5 letras da palavra nome.
Se eu colocasse aqui, ó, de 3 a 5, ele começaria pegando terceira letra em diante até a 5. Ok? Agora nós vamos utilizar a função length. A função length, ela vai contar a quantidade de caracteres. Ela não tem parâmetro aqui e ela vai contar quantos caracteres tem preenchido dentro da coluna selecionada. Então, ela serve para você contar caracteres dentro da coluna. Pode ser caractere numérico ou pode ser campo varchar também, tá? A outra função que nós vamos ver é o replace. Vamos pegar aqui nome novamente. E aí vou pesquisar ela 2 vezes para a gente ver o original. É um replace. E aí eu vou dizer o seguinte: pegue toda a letra A e substitui por o sinal de asterisco. Veja que aqui no resultado, ó, toda a letra A ele substituiu. Você pode usar o replace para várias finalidades também, para poder fazer substituição de caracteres em colunas. Agora nós vamos passar para um próximo conteúdo que é funções numéricas. Então, funções numéricas. A primeira função que nós vamos usar é o arredondamento. Fazemos select, prod, no região, ptabela e from pc-tab.pr. Eu trouxe aqui todos os registros da tabela pc-tab.pr. E aí eu vou usar mais um filtro para poder trazer apenas os produtos, os primeiros 5 produtos aqui, o 508, 431, 432, 433 e o 435, para facilitar a nossa consulta aqui. E na região 2. Então, só para facilitar aqui a nossa consulta, trouxe apenas esses 5 registros que nós selecionamos aqui após a condição where. E agora eu vou trazer mais uma vez a coluna ptabela, aplicando um round nela, para ela arredondar o valor em 2 casas. Vou chamar de coluna preço para diferenciar uma da outra. Então, veja que ele não mudou nada, né? Porque ele já estava com 2 casas. Mas se a gente fizer uma casa, por exemplo, veja que ele arredondou. O que era 0,95, ele passou para 1. O que era 10,89, ele passou para 90. Então, o que era inteiro, ele já deixou inteiro com apenas uma casa. Assim, nós utilizamos a função round. A segunda que nós vamos utilizar é a função trunc. O trunc, ele faz diferente. Eu vou copiar aqui, ó. Vou chamar esse aqui de preço round, para a gente poder saber que foi utilizando o round. E aqui, ó, eu vou copiar ele para usar como trunc. Vou organizar melhor o nosso select. Só para ficar mais fácil o entendimento aqui na sintaxe do SQL. Diminuir aqui também. Então aqui a gente vai usar um trunc. Olha a diferença aqui, ó, no resultado. Esse aqui é o trunc. Veja que no round ele pegou o 0,95 e arredondou para 1.
No trunc, ele cortou uma casa decimal e deixou 0,9. No 10,89, ele deixou 10,9, arredondou no round, e no trunc ele deixou 10,80. Então, essas são duas funções, tanto para arredondar quanto para truncar. A próxima função que nós vamos ver agora é a função mode. Para que serve o mode? É para a gente poder saber o resto da divisão. Então, eu vou fazer um select mode 200 e 300 from dual. Quando você utiliza esse from dual, é porque você quer que fazer um cálculo ou um select em tempo de execução. Veja que a divisão entre 200 e 300 gerou um resto de 100. Isso vem lá das funções matemáticas. E a próxima função numérica vai ser o ABS. ABS. Aonde se aplica o ABS e para que serve o ABS? Vou fazer um select aqui. Numpad e per desk, que é a coluna de desconto lá do PC PEDI. Vamos lá, olha, ele me trouxe valores positivos, valores negativos, ou seja, acréscimo. Vamos usar uma outra função aqui também, que é o trunc, para ele trazer apenas com duas casas decimais, função que a gente acabou de ver. Pronto, ó, trouxe somente com duas casas decimais utilizando. E se eu quisesse arredondar, eu usaria o round aqui também. E agora eu quero usar o ABS. Para que serve a função ABS? Observe esse primeiro registro. E ele sumiu o sinal de negativo aqui. Por quê? Porque a função ABS ela traz os campos nos seus valores absolutos. Nos seus valores absolutos. Ok? Então, recapitulando as funções que nós acabamos de ver, nós vimos a função round, a função trunc, mode e ABS. Foram as 4 principais funções numéricas dentro do SQL para trabalhar com tratamento de dados, de informações. Agora nós vamos falar sobre datas. Vamos começar a trabalhar com datas. Então a primeira função que a gente vai utilizar é o sysdate. Para que serve o sysdate? O sysdate ele traz a data atual. Então eu vou dar aqui um select, fazer um select, sysdate from dual. Ele vai me retornar a data e a hora atual do sistema. Então, neste momento, nesta data que nós estamos fazendo essa instrução, é 9 de agosto de 2023, 6h24 da manhã. Então, conforme for o dia e a hora que você vai assistir essa aula, vai aparecer para você aí, ok? E eu posso trabalhar também com cálculos de datas. Então, se eu adicionar aqui um mais 2, ele vai calcular qual que é a data somando mais 2 dias. Então, ele foi para 11 de agosto, ou seja, para depois de amanhã. Como eu também posso subtrair. Se eu quiser saber aqui, menos 30, ele me trouxe 10 de julho. Então, você pode fazer cálculo com datas, colocando o número de dias, tá? E também pode fazer um cálculo entre uma data e outra. Vamos fazer um exemplo aqui. Select, null nota, dt saída, dt entrada, dt saída menos dt entrada.
PT dias. Vou chamar essa coluna from PCNF said. É DT entrega. DT entrega. Pronto. Nesse momento aqui, ele faria um cálculo aonde a data de saída fosse diferente, ele faria um cálculo e traria para nós aqui o resultado. Tudo que for 0 significa que foi entregue no mesmo dia e foi faturado aqui no caso dessa instrução select. Então você também pode fazer cálculo entre duas datas apenas adicionando o operador aritmético aqui entre as duas datas. Aí pode ser subtração ou adição, pode somar ou pode subtrair, porque não faz sentido multiplicar datas nem dividir datas. Agora nós vamos trabalhar com funções de conversão. Vou dar um exemplo aqui, eu vou converter um campo numérico para um campo varchar. Isso se aplica quando a gente tem necessidade de fazer alguma exportação de arquivo e o layout do arquivo pede que o campo seja varchar ou numérico, né? Então eu vou pegar aqui a função toChar e vou pegar o campo numNota para converter e vou dar uma máscara para ele aqui, ó. Veja que ele preencheu o campo aqui, ó, com 3 e o segundo era o quarto caractere era o número da nota. Então dessa forma você consegue manipular aí os dados para exportar para Excel, para poder fazer alguma integração. A função toChar, ela converte um campo do tipo inteiro ou do tipo numérico para caractere, ou seja, para varchar. Então, um conteúdo extra aqui, varchar, são campos que cabem tanto letras quanto números. Então, é um campo varchar. Um campo inteiro, ou integer, um campo do tipo integer, só vai aceitar números inteiros. Ele não aceita número decimal. É um campo integer. Um campo number, ele aceita número decimal e número inteiro, ok? Então, são os tipos de caracteres mais comuns aqui. O campo date, do tipo date, vai aceitar só data, né? Por exemplo, aceitar só data, tá? E aí tem o padrão da data conforme o idioma que está configurado no banco de dados. E existem funções de datas que a gente também vai para tratar a data. Você pode também converter um campo data usando o toChar, converter uma data em varchar, em caractere. Por exemplo, vamos pegar aqui toChar dtMove. E aí eu quero que seja só o dia e o mês. Veja que ele extraiu somente o dia e o mês do campo data aqui da coluna dtMove e me trouxe. Então eu posso também tratar um campo data, converter ele em varchar. No próximo conteúdo agora nós vamos ver as funções de grupo. Nós iremos ver a função AVG, count, max, min e sum. Então vamos começar vendo a função AVG.
A função AVG, ela traz uma média. Ela faz uma média de uma determinada coluna. Então, ele me trouxe aqui que o valor médio do valor total das minhas notas fiscais é R$ 111. Poderia também aqui dar um round. Arredondei aqui para 2 casas para a gente poder ver um número mais visível, mais legível, né? Para fazer a leitura. Então, essa é a função AVG e ela traz um valor médio de um campo. Agora, função count. O count, ele vai contar o número de caracteres de um determinado coluna. SNF SAID. Então, ele conta quantos registros constam dentro da tabela. Quantas linhas daquela determinada coluna tem. Nesse momento, ele não desconsiderou os repetidos, caso houvesse. Não é o caso do PCNF SAID, porque ele não tem número de nota repetido. Mas se fosse, por exemplo, o CODPROD no PCMove, teria a opção de adicionar um distinct aqui para ele poder fazer uma contagem dos valores distintos. Próxima função é o max. O max ele vai me trazer o maior valor daquele campo selecionado. Então, nesse caso aqui, ele me trouxe o maior número de nota. E o min faz o inverso. Ele vai me trazer o menor número daquela seleção, daquela coluna. E o sum, ele vai somar aquele valor daquela coluna. Então, aqui ele me trouxe uma soma de todos os valores que tem dentro da tabela. Lógico, todas essas funções você pode adicionar condições where ali depois da tabela para poder filtrar algum número de nota, algum produto, algum cliente, algum fornecedor, conforme a consulta que você esteja aplicando no momento. Agora nós vamos ver a função group by, e ela é utilizada em conjunto com alguma dessas funções acima que nós mostramos, que é as funções de grupo. Tem alguns cálculos que eles vão exigir que você utilize a função group by. Então eu vou dar um exemplo aqui, fazendo um select para a gente poder aplicar. Então eu vou mandar contar os registros e somar a quantidade do produto 1. Vou executar, ele vai me dar um erro. Ele vai me dar um erro dizendo que é a função de grupo. Ó. Então, é uma função de grupo simples. Então, eu sou obrigado aqui, dentro da sintaxe, adicionar um group by, para que ele possa buscar também aqui o CODPROD e o DTMove. Nesse momento, ele me retorna aqui o resultado, porque eu mandei agrupar por código de produto. Se eu tirar aqui o DTMove, ele também vai me acusar um erro, vai falar que o DTMove não está dentro do group by. Então, ele vai te forçar aqui a colocar todos os itens dentro do group by. Então, veja, ó, esse produto aqui, ele aparece 4 vezes. Ó, esse produto aqui, uma vez, aparece 2 vezes. Ele faz a contagem dos registros e soma a quantidade aqui dentro da instrução SQL, tá? E aí, eu poderia também fazer o seguinte, eu poderia usar aqui uma outra função, que é o having, e dizer o seguinte:
me traga somente o que a contagem de registros do produto seja maior do que 2. Esse having, ele funciona como uma cláusula where. A única diferença é que o having ele é para ser utilizado depois do group by. Ele não pode ser aplicado depois da cláusula from e antes do group by. Ele não pode ser utilizado aqui nesse meio. O having ele funciona, é uma função de filtro depois do group by. Então aqui, se a gente antes de usar o having, ele tinha trago muitos caracteres. Veja, ele tinha trago 11 respostas no resultado aqui, contando qual a quantidade que aparecia. Quando eu apliquei o having, eu falei, agora eu quero que traga só o que o resultado for maior do que 2. Aí ele me trouxe 2 registros apenas. Agora nós vamos entrar no tema de relacionamentos entre tabelas. Então nós vamos fazer um join simples. Vou fazer aqui um select entre duas tabelas. Vou começar a construir ele aqui. Nós vamos utilizar a PCNF Said e a PC Cliente para fazer esse relacionamento, esse join. O que você tem que levar em mente aqui? Ó? Podemos dar um apelido aqui para a tabela. Quando você tem o nome de uma tabela, para você não precisar citar ela inteira aqui, ó, por exemplo, pccliente.codecli. Então ele vai pegar todos os códigos de cliente da tabela PC Cliente. Obrigatoriamente, quando você usa duas tabelas ou mais, você precisa mencionar ela na instrução do select para poder dizer de qual tabela que você está querendo buscar a informação. Então, pccliente.cliente para pegar a razão social, pcnf said.nota para trazer os números das notas. Veja que eu coloquei o nome da tabela, mas eu poderia aqui, ó, na frente do nome da coluna, espaço e dar um apelido para essa coluna. Ó, então agora, a partir de agora eu posso relacionar PC Cliente como C, a letra C, e o PCNF Said com a letra N. Então eu dei um apelido para ela aqui, ó. Agora, se eu fizer apenas essa consulta dessa forma aqui, vai dar certo? Ele trouxe o resultado, não deu erro, mas eu não sei se essa nota é do cliente 1. Por quê? Porque eu não falei para a instrução SQL que o cliente da tabela PC Cliente tem que ser igual ao cliente da tabela PCNF Said. É isso que a gente chama que é um join. Então eu vou pegar todos os clientes da tabela PC Cliente e igualar ele ao cliente da tabela PCNF Said. Neste momento, isso aqui é um join. Ok? Nesse momento, ele relacionou que o cliente é igual. Veja que a nota 1 e a nota 2, tinha vindo para outro cliente, para o consumidor final. Vou executar novamente aqui para você ver isso na prática. Ó, nota 1, nota 2, veio no cliente 1, no cliente 2. Ele veio de forma aleatória, ele foi adicionando ali o resultado. Mas a partir do momento que eu faço a ligação entre a tabela do PCNF Said com o PC Cliente, ele me trouxe, então, o número da nota para o seu respectivo cliente. Então, a nota 91 foi do consumidor final, a nota e assim sucessivamente. Então, veja que cada uma dessas notas tem o seu respectivo cliente aqui para poder trazer, ok? Eu, particularmente, gosto dessa forma aqui, mas eu poderia, vou escrever aqui embaixo, para não misturar com a sintaxe de cima. Poderia fazer um select e dizer o código do cliente, o número da nota no PCNF Said, pronto, PC Cliente. Eu vou dar o apelido dela para a letra C. Aí eu vim escrever a palavra join.
vou fazer join com a tabela PCNF Said, vou dar o apelido para ela de N, aí eu vou ligar ela através do c.codecli igual a n.codecli. Vai funcionar da mesma forma, vai trazer o mesmo resultado, faltou uma letra C aqui, vai trazer o mesmo resultado do select anterior. Eu acho mais simples já colocar a cláusula where e colocando o join aqui dentro, tá? Então aqui eu estou nomeando a instrução join. Eu particularmente uso no meu dia a dia isso daqui, ó, dentro da instrução SQL. Ok? Então, dessa forma que eu trabalho com o join no meu dia a dia. Dessa forma aqui, ó. Colocando a tabela após a cláusula from, as tabelas que eu vou relacionar, e fazendo os joins aqui dentro depois do where. Mas é gosto. Se você preferir trabalhar dessa forma aqui, aprender e se acostumar a fazer dessa forma, fique à vontade aí também, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer utilizando um subselect. Um subselect dentro do seu select. Então eu vou fazer aqui um select na tabela PCPrest. Faltou aqui o from, né? Gosto sempre de cuidar da sintaxe aqui, de organizar. Where CodeUsur. CodeUsur é o campo do nome do vendedor, do código do vendedor. Então eu vou trazer todos os distinct do CodeUsur que esteja na tabela PC usuário. Ou seja, eu estou dizendo aqui, ó, me traga todos os títulos da tabela PCPrest aonde o CodeUsur esteja dentro da tabela PC usuário. Executar aqui, ele foi lá e me trouxe. Se eu quisesse, por exemplo, que não exista, saber se tem algum título no contas a receber e o vendedor não esteja cadastrado na tabela correta, veja que ele não tem nenhum registro. Mas a gente pode fazer um teste aqui, ó. Vou forçar um registro aqui de resultado, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o duplicate e o CodeUsur, só para a gente poder forçar aqui um resultado. Eu vou pegar esse título aqui, ó, e vou colocar 999. O título do 7869, ó, 999. Vou até salvar aqui o número dele, 7869, para poder corrigir depois. Pronto, fui lá e executei. Então, agora ele vai me trazer o que não tiver cadastro na tabela de vendedores. O 999 não existe lá, ok? Veja que ele já me trouxe 2 registros aqui que não existiam lá. Então, dessa forma que você usa o subselect. Vamos voltar aqui para o vendedor 1 para não ter inconsistência no meu banco de dados aqui, na hora que eu estiver fazendo meus testes. Uma outra função legal e interessante, bastante útil, é o union all. Vou te mostrar aqui um exemplo de como é que faz, de como é que utiliza essa função union all. Eu vou pegar um registro no PC cliente, CodeCli e cliente. Pronto, PC cliente. Where CodeCli igual a 46. Então ele me trouxe aqui um cliente. E agora eu preciso fazer essa mesma consulta
para outro cliente. Porém, eu quero unir essas duas consultas. Como é que eu faço para trazer os dois resultados? Pensando que eu não posso colocar o IN aqui numa condição que eu não posso colocar o IN, eu teria que juntar. Aí eu venho e faço a unificação através do Union All. O que o Union All faz? Você pode unir duas consultas, duas instruções SQL, respeitando, seguindo a regra que elas têm que ter a mesma quantidade de colunas, tá? E os mesmos nomes de colunas, as colunas têm que estar com o mesmo nome e pode juntar as duas consultas aqui para a resposta do seu SQL. Então, dessa forma, ele me trouxe o resultado das duas pesquisas unindo uma com a outra, ok? Bom, pessoal, dessa forma nós encerramos aqui essa primeira etapa desse curso básico de SQL. Espero que você tenha gostado, tá? Desde já nós agradecemos, muito obrigado e até mais.